12h41. Né? Como eu havia prometido, estou iniciando esta live nesse horário. Oi, Pompeu. Talvez seja... Né? E aí, meu querido Júnior. Bom, o tema escolhido de hoje foi como lidar com pessoas difíceis. Eu achei interessante que eu tive um feedback, né, vamos dizer assim, interessante. Eu não vou, nessa live, falar a respeito de pessoas difíceis. Isso seria talvez um outro assunto, algo mais específico, e queria envolver outras questões. Mas o que eu quero dizer hoje são ferramentas de identificação e de autoconhecimento. Isso que é importante nesse processo para saber como lidar. E a partir desse momento que você tem essas ferramentas, colocá-las em prática. A nossa sociedade brasileira, a sociedade cearense especificamente, onde nós estamos inseridos, a grande maioria das pessoas, né, que fazem parte do meu hall de amizades. Né? Olá, Wanderson, tudo bom? Né? Nós temos que entender que o contexto que nós estamos envolvidos envolve o contexto individual, o contexto familiar, o contexto das amizades, os contextos profissionais, o contexto da cultura a qual nós estamos inseridos, né? E isso envolve também o modo como eu me relaciono e que isto se relaciona comigo. Até que eu consiga compreender a respeito desta visão, como isso me afeta e como eu afeto aos outros também. E isso é importante. Olá, Beatriz, Alex, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando agora a live, né, a respeito de como lidar com pessoas difíceis. Bom, eu como psicólogo formado, né, tenho muita bagagem teórica, muito conhecimento. E por outro lado também, como um homem com mais de 40 anos, também tenho esse meu outro lado, de vivência, de observação, de experiência. Para nós, psicólogos, a questão de lidar com pessoas difíceis não é falarmos do outro, mas sabermos a nossa cosmovisão, o modo como nós enxergamos o mundo. E isso eu quero deixar bem claro. Né? O processo de psicoterapia, ele vai ser um processo de autoconhecimento, que é o caso de hoje, né? Ou de amadurecimento, que é totalmente diferente do autoconhecimento, porque, afinal de contas, palavras diferentes, resultados diferentes. Pois bem, como lidar com pessoas difíceis? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é de não julgar o outro e não julgar a si mesmo. Eu vou explicar. Não julgar o outro porque nós não sabemos a história de vida de cada um deles, de como eles estão naquela situação que torna difícil a convivência e o relacionamento. E mesmo que você saiba, né, há ferramentas que se trabalham com isso. Isso varia de caso para caso. Não julgar a si mesmo ao lidar com pessoas difíceis. Né? É porque muitas vezes nós temos uma questão de vermos um olhar que às vezes de incapacidade, de vitimismo. Não queiram ser vítima, gente, isso é horrível. Né? Ou de nos colocarmos numa situação muito sentimentalista num relacionamento como esse. E creiam, né? Nós estamos, quando falamos de pessoas difíceis, né? Lembro-se que eu falei agora há pouco esses 5 pontos, assim, questão pessoal, familiar, social, profissional, né? Dependendo de qual local é esse relacionamento, nós estamos falando talvez de anos de sofrimento psíquico, mental para as pessoas. Anos.
Aí, por exemplo, é diferente quando você está num ambiente de trabalho, né, onde você está lidando por 8 horas do dia, não as 8 horas direto, mas horários pontuais, com uma pessoa diferente dos seus objetivos, uma pessoa realmente difícil, como talvez um colega de trabalho, né? Você tem horários pontuais de desgaste. Agora, se isso for talvez com um cônjuge, um filho, né, um pai, uma mãe, né, nós estamos envolvendo não só uma questão de anos, né, mas também outras áreas, né, ligação familiar, ligação afetiva, codependência, né, e isso causa um desgaste muito grande, né. Por isso que nós temos que ter muito cuidado ao falarmos de pessoas difíceis, não julgarmos o outro e não julgarmos a si mesmos. Tranquilo? Para você que está me escutando, fala aí, meu áudio tá bom, tá tudo tranquilo, tá difícil até aqui, né? Porque isso envolve muitos insights, muitos pensamentos que vão vir na mente. Né? Vão comentando aí comigo se está tudo tranquilo, ok? A partir disto, né, que nós sabemos qual é o local, o tempo de desgaste que nós está tendo desse relacionamento, né? É identificar aquilo que está me prendendo a tal situação de relacionamento difícil. Vou dar um exemplo novamente. Se eu estou tendo uma questão no meu trabalho, então eu tenho que ter uma postura profissional para fazer com que aquilo flua, né, se desfaça ou amenize. Né? Mas olha, novamente, eu tenho que tomar tal atitude e ir à frente disto, né, e tomar as rédeas para colocar novamente nos trilhos. Identificando a ligação na questão de um matrimônio, por exemplo. Né? Se eu estou percebendo que no meu matrimônio eu estou lidando com uma pessoa difícil, que está desgastando, eu preciso ter uma postura de comunicação, né, da melhor forma possível, né, no melhor ambiente, não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, né, e buscar colocar vamos dizer assim, esses pontos nos locais, né, comunicação, né, novamente, eu sair, ir, tomar as rédeas, eu buscar falar a respeito daquilo que está tendo dificuldade. Inclusive, eu tenho uma live para fazer sobre um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Né? Isso é bem interessante, nós compreendermos a forma de comunicação amorosa do outro. Mas isso é uma live para uma quinta-feira. Para uma quinta-feira que eu vou fazer uma live dos livros agora, nestes dias. Né? Bom, eu sabendo não julgar, ok, acredito eu que voltamos até a internet, né? Olá, Jonathan. Tivemos uma falha aqui na internet, mas com o dia de hoje também, não, essa falha nacional, eu não esperava outra coisa. Bom, retornando aqui, fazendo um pequeno resumo. Eu estava falando que não julgar o outro, não julgar a si nesse processo de como lidar com pessoas difíceis, identificar a ligação, né, que me faz com que esse meu relacionamento me faça mal. O terceiro tópico que eu estava trazendo era pensar numa estratégia para sair dessa situação. O que eu quero dizer nessa estratégia? Olá, minha querida Bárbara. É uma estratégia onde você vai traçar por escrito um plano com métodos e um tempo para que essa situação se desfaça antes que ela se torne uma grande bola de neve. E isso é fundamental, que nós tenhamos esse olhar mais cuidadoso conosco, né, para não deixarmos que, enfim, uma avalanche destrua muita coisa. Mas temos esse olhar preventivo. Bom, fazendo isso, né, tendo esse plano, essa estratégia, né, o que é que nós podemos fazer enquanto nós não conseguimos aprender a sair de situações de relacionamentos com pessoas difíceis? Evitar a presença, né? Quanto menos você estiver na vista daquela pessoa, quanto menos você puder deixar rastros seus,
menos atrito você vai ter. Porque cada um segue a sua vida, né? Eu sou logoterapeuta, né? Mas tem uma frase que eu gosto da Gestalt terapia que diz assim: eu sou eu, você é você. Você faz as suas coisas, eu faço as minhas coisas. Nós somos diferentes. Se nos encontrarmos, que bom. Se não, cada um viveu a sua vida. Pronto. Né? Nós temos, às vezes, muito na nossa sociedade uma mentalidade de querer agradar todo mundo, de querer ser bonzinho demais, de ser social em tudo. Não há necessidade. Né? Eu gosto muito de uma frase do senhor Ítalo Marcilli, né, um psiquiatra carioca, que diz assim, né? Trabalhe, né, sirva, tem outra palavra que eu esqueci agora, e não enche o saco. Basicamente isso, né? Então, aquela questão, viva a sua vida, trabalhe, não enche o saco dos outros não, cuide de si, das suas histórias próprias de vida. Isso já é muita coisa, né? Evite a presença de estar deixando rastros seus para que essa pessoa tenha motivos para falar contigo. A outra ferramenta que seria fundamental também é a questão do silêncio, né? O silêncio é um grande grito que incomoda aqueles que querem guerra. Né? É impressionante que quanto mais você fala, mais você está alimentando. É como uma fogueira, você joga lenha para ela. O silêncio faz com que aquilo dali diminua. Né? Uma hora se torna uma brasa e essa brasa apaga. Então nós temos que ter essa questão de evitar a presença, de ficarmos no silêncio, de buscarmos essas estratégias. Né? E tudo isso é uma questão para mantermos a nossa saúde mental, para mantermos o nosso modo de ser, né, respirável, podemos dizer assim, né? Até nós conseguirmos estabelecer a estratégia que foi montada e aquilo deve se tornar passado. Porque a pior coisa que tem é você ficar remoendo, revivendo aquilo dia a dia, semanalmente, mensalmente. Aquilo dali é um desgaste. E como eu falei logo no início da live, pode ser uma questão de anos, né? Dependendo do tipo de ligação que você tem. Quando você identifica a ligação daquele relacionamento difícil. Né? Bom, já caminhando também a respeito disso, né, nós temos que ver agora duas coisas. Eu consegui identificar a minha ligação, consegui estabelecer uma estratégia, consegui me libertar daquele relacionamento difícil. Agora eu tenho que ter uma postura curativa nesse sentido do que me aconteceu. E aí é que entra a beleza do processo da psicoterapia. Aí eu vou ter dois trabalhos que podem ser realizados, né? Lógico, dependendo dos graus de feridas que teve aquele relacionamento difícil. Né? E os dois pontos são delicados, mas necessários. O primeiro ponto seria, no autoconhecimento, saber por quê, como eu deixei que aquilo me magoasse. Como eu deixei que aquilo chegasse a tal ponto. Quais foram as posturas que eu não tomei para evitar que acontecesse uma avalanche. Aí no processo da psicoterapia nós vamos buscar no autoconhecimento responder estas perguntas ou talvez outras para que eu não caia novamente em armadilhas com outras pessoas. Porque o fato de eu me libertar de uma pessoa de relacionamento difícil não quer dizer que não vão existir outras. Nós temos que ter essa postura preventiva. E aí, novamente, eu friso a psicoterapia. O segundo ponto que eu quero dizer, né, também na psicoterapia, é a cura das cicatrizes deixadas pelos relacionamentos difíceis. Uma coisa é um relacionamento difícil, pontual, como eu falei agora há pouco, a respeito se for no trabalho. Isso aí, café pequeno vai passando. Segundo, se for no matrimônio, por exemplo, né?
Não tem como você apagar algo nesse sentido assim, tão simples. Não é, não é uma ligaçãozinha simples qualquer. Né? Então, vamos supor que no matrimônio houve uma questão relacionamento difícil, tem cicatrizes que precisam ser curadas, que precisam de cuidado. Na psicoterapia, este é o local. Bom, aí a partir disso, vem a história de vida de cada um, a história que cada um está construindo. Isso é algo belo, que deve ter zelo, né, que deve ter um acompanhamento. Eu sempre vou estar frisando que nós devemos estar com um profissional qualificado, um profissional com personalidade, um profissional que tem um olhar além daquilo que você está trazendo, né? No caso que nós chamamos de demanda ou do seu problema, no senso comum. Bom, esse tema, né, como lidar com pessoas difíceis, eu falei logo no início que eu não iria me aprofundar, mas jogar algumas luzes, algumas ferramentas. Meu objetivo nessa lives, em uns 20 minutos que eu já estou fazendo, é trazer este olhar para vocês que estão aqui me acompanhando. Pois é fundamental que nós tenhamos pequenas bases, nunca aquela coisa grande. Pois nós temos que saber, primeiro, cavar as bases, né, para depois fazermos as construções. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações que eu trouxe. Né? Eu vou estar aqui novamente na próxima terça-feira, né, fazendo novas lives sobre isso. Me digam aqui se você gostou desse horário de meio-dia e 40 até 1h da tarde, para fazer uma live curta de 20 minutos. Comenta aqui o que você achou da forma que eu trouxe esse assunto. Se achou leve, superficial, que eu deveria falar mais. Né? Curta esse vídeo, né? Compartilha com algumas outras pessoas. Eu quero transformar todo o conteúdo que eu tive dos anos, né, de estudo, dos livros que eu li, dos livros que eu estou lendo, dos livros que eu quero ainda ler, adquiri-los, né, em conteúdo para ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, terem mais saúde mental. O meu trabalho como psicoterapeuta é justamente fazer com que a sociedade, o indivíduo, ele possa, né, respirar essa liberdade interior. Mas não é qualquer liberdade interior, não. É uma liberdade interior realmente enriquecida com tudo aquilo que a nossa sociedade ocidental tem de mais belo. Meu muito obrigado para você que ficou aqui me escutando, né? A você que ainda vai me escutar, né? Deixa aqui seu comentário, me dê essa força. Meu muito obrigado, gente. Valeu. Hoje é dia 15, né, de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção, a Mamãe de Jesus, nossa mãe querida. Eu vou estar à tarde na caminhada com Maria, com muita alegria, e iniciando também a minha quaresma de São Miguel Arcanjo. Muito obrigado, gente. Valeu. Grande abraço.